Oi gente, tudo bom? Esse é o segundo vídeo da série essa semana que eu tô fazendo em homenagem ao Fashion Revolution. No primeiro dia eu conversei um pouquinho com vocês sobre moda, consumo e sustentabilidade pra gente começar a entender alguns conceitos e como é que funciona todo esse ciclo de moda. Se você perdeu, eu vou deixar linkado aqui em cima pra vocês irem acompanhando. No vídeo de hoje eu queria conversar com vocês sobre o ciclo de produção de moda, porque a gente como consumidor muitas vezes não tem noção do que acontece por trás dessa produção e como que as roupas são feitas e quais os impactos que cada estágio desse ciclo tem no meio ambiente e para as pessoas que estão envolvidas nessa produção. Então eu acho importante a gente se conscientizar sobre isso. Por isso eu vim aqui passar para vocês todas as informações que acontecem nos 5 estágios dessa produção de moda. Bom, os nomes que eu vou passar aqui para vocês é que eu traduzi do que eu aprendi do inglês. Eu não consegui achar nenhuma imagem no Google que representasse exatamente a maneira como eu aprendi, mas muitas falam a mesma coisa, só muda o nome do estágio, mas é basicamente a mesma coisa. Então eu consigo identificar para vocês 5 fases desse ciclo: o cultivo, a produção, a distribuição, o uso e o descarte. Bom, então quando a gente pensa em como que as roupas são construídas ou da onde surge a roupa, quando a gente tem, por exemplo, uma blusa pronta, a gente tem que voltar no primeiro estágio, que é o estágio do cultivo, e a gente tem que pensar em fibras, porque é a partir das fibras que a gente tem o tecido que vai ser construído esse design, a blusa que a gente quer, por exemplo. E as fibras, elas podem ser naturais, que são aquelas que a gente tem naturalmente no ambiente, que são recursos naturais pra gente, por exemplo, o algodão, o linho, a seda. E a gente tem também as fibras sintéticas, que são produzidas pelo homem, basicamente, quimicamente produzidas, que são tipo poliéster, nylon, viscose, essas coisas assim. Quando a gente pensa nessa primeira fase do cultivo, a gente tem que pensar em como essas fibras estão sendo produzidas. Se a gente está usando agrotóxico ou fertilizante, ou se é feita de maneira totalmente orgânica. Então essa basicamente é a diferença quando a gente fala de algodão e algodão orgânico. O algodão orgânico, ele não tem nenhum agrotóxico, nenhum fertilizante, ele é feito totalmente produzido de maneira natural. E o problema de você adicionar agrotóxico e esses químicos é porque, primeiro, pensando a longo termo, isso vai contaminar o solo vai ficando menos fértil ao longo do tempo, e lá na frente no ciclo, quando você for se livrar dessa peça ou fazer uma reciclagem dela, esse processo de reciclagem pode também gerar resíduos que vai contaminar o solo, a terra, essas coisas assim. Então essa parte principal dessa primeira fase é a gente fazer escolhas para que essa produção seja feita de maneira que cause menos impacto. O maior problema que eu vejo nessa parte é a ilusão ou o mito que a gente tem de que só as fibras naturais são boas e as fibras sintéticas são ruins. Então a gente querer comprar sempre só o que é orgânico ou sempre só o que é natural. E na verdade o que a gente vai perceber ao longo desses vídeos todas essas semanas é que não existe uma resposta só para tudo, não existe uma opção que vai ser melhor para tudo. Por exemplo, o algodão, ele precisa de muita água para ser produzido, em comparação com o poliéster, por exemplo, que não precisa de praticamente nenhuma água. Então não existe gasto de água na produção do poliéster, mas ao mesmo tempo o poliéster precisa de muita energia. Então a gente tem que avaliar como é feita a produção de cada fibra para a gente poder fazer as melhores escolhas, as que vão causar menos impacto. A questão de você só querer comprar uma coisa, por exemplo, eu só vou comprar fibras naturais porque isso é bom, isso gera um monopólio dos tecidos, digamos assim. Então, isso também a longo prazo vai causar muito maior impacto do que se a gente diversificasse o que a gente tem, todas as opções de mercado. Porque quando você diversifica, você distribui de certa forma assim os impactos, reduzindo as quantidades. Então, a ideia aqui não é a gente só comprar coisas naturais, é a gente exigir maior diversidade de fibras para que esse impacto seja reduzido de certa maneira. Porque, por exemplo, para a gente produzir 1 kg de algodão, a gente precisa de mais de 3.000 litros de água. Se a gente fosse produzir só algodão no mundo, imagina o tanto de desperdício de água que a gente vai ter. Se a gente for produzir só poliéster para economizar água, digamos assim, para a gente produzir 1 kg de poliéster, a gente vai gastar uma energia equivalente a gente estar com uma luz acesa, uma lâmpada de 60 watts por 24 horas por
30 dias inteiros. Essa é a quantidade de energia que a gente precisa para produzir 1 kg de poliéster. Então por isso que é importante a gente falar dessa diversidade, a gente ter mais opções no mercado e não só algodão e poliéster, que é o que hoje é a maioria. É basicamente esse monopólio dessas duas opções que a gente tem hoje como consumidor. A segunda fase do ciclo é a produção. Então depois que você colheu o algodão, por exemplo, depois que você tem o seu tecido em mãos, você vai produzir aquela roupa. Nessa fase, o maior impacto que a gente tem não é necessariamente no meio ambiente, de forma de tipo, sustentabilidade. É mais a questão de direitos humanos. A gente tem por trás dessa parte de produção, desse ciclo, muito problema com as condições de trabalho dessas pessoas, o salário que elas recebem ser muito baixo ou não ser o suficiente para elas viverem, e não ter acesso à educação, à saúde, todas essas coisas envolvidas por trás dos trabalhadores. Então, essa segunda fase, existe sim a questão de sustentabilidade, por exemplo, se você vai escolher um pigmento que tem muitos químicos na produção ou na finalização do tecido, por exemplo, quando você está fazendo um jeans, se você vai aplicar alguma coisa, também envolve químico que vai ter impacto no meio ambiente, mas o maior impacto dessa fase são os direitos humanos e a gente pode focar nisso em outro vídeo se vocês quiserem. A terceira fase é a distribuição, então depois que a gente tem as roupas prontas, a gente tem que distribuir essas roupas, tem que chegar nas lojas. E hoje, como a nossa produção é muito mais global do que local, muitas das roupas são feitas nesses países onde a mão de obra é muito mais barata, então existe um custo para essa roupa viajar lá de longe para chegar até aqui. Então é custo de energia, custo do transporte, custo do óleo, né, da gasolina. Então são recursos naturais também que a gente está usando nessa distribuição. E nessa fase é legal a gente pensar em equilibrar um pouco essa produção global com a produção local. Então se a gente tiver mais opções de produções locais, onde o gasto do transporte é muito mais reduzido, a gente pode equilibrar esse impacto, sabe? Por isso que a gente está sempre falando em apoiar pequenos negócios locais ou comunidades, porque é dessa maneira que a gente também ajuda a reduzir esse impacto, sabe? Em distribuir melhor, em misturar um pouquinho o global com o local. A quarta fase, que é a fase de uso, que é aí onde entra nosso poder maior, que é a fase em que a gente está comprando essa roupa na loja e levando para casa. Essa fase, ela é a fase de todas essas 5 é a que tem o maior impacto no meio ambiente hoje. Então não é a maneira como ela foi produzida, não é se é algodão orgânico ou não, é basicamente a maneira como a gente consome hoje e usa essas roupas, mantém essas roupas, é que traz o maior impacto hoje no meio ambiente. E muita gente não sabe disso. Então, nós como consumidores agora informados disso, a gente precisa fazer escolhas melhores para reduzir esse impacto. Porque essa fase é basicamente engloba a maneira como você cuida das suas roupas, a maneira como você lava elas tem um impacto muito grande, gasto de energia muito grande também, e a maneira como você compra, se você compra muito ou pouco. Então a gente sabe, né, que a gente tem comprado muito, então eu vou fazer um próximo vídeo só sobre essa quarta fase do uso, para eu poder conversar melhor com vocês com mais tempo, para eu poder compartilhar com vocês todas as maneiras, o que a gente pode fazer para melhorar essa fase. Então não perde que amanhã o vídeo é sobre isso. E a última fase do ciclo é a fase de descarte. Então o que você faz com as suas roupas que você não quer mais? É nessa fase do ciclo que a gente tem todos os programas de reciclagem de roupa, mas esses programas, eles são maravilhosos, mas esse processamento de reciclagem ainda precisa de muito aprimoramento, porque também gera impacto. Como muitas dessas roupas foram produzidas quimicamente, ou com a adição de algum químico, esses resíduos na hora de processar vai acabar voltando para o meio ambiente. Então reciclagem não pode ser a única resposta, não pode ser a única solução. Muito do que a gente faz também é passar pra frente uma roupa que a gente não quer mais. Às vezes você já enjoou de uma peça, aí você passa pra sua irmã mais nova, você passa pra alguma amiga, ou você vende em brechó, ou você doa pra alguém que você sabe que vai precisar. Não tem nada de errado em você querer doar ou passar pra frente uma roupa que provavelmente está em ótima condição. O problema aqui é que a gente tem que lembrar que as roupas têm um prazo de validade, elas não vão durar eternamente. Então, por mais que você
faça esse gesto bonito de doar uma roupa para alguém que está precisando, a gente não pode usar isso como desculpa para consumir mais. Porque o problema é que quando essa roupa acaba, esse ciclo de vida dela, quando ela não serve mais para uso, ela vai parar no lixo de alguma maneira. E o problema hoje é que como a gente consome tanto, esse lixo, essa quantidade de lixo tá numa maneira tão grande que a gente não tem condições de lidar com isso. Então, o que a gente não pode fazer é usar isso como desculpa para consumir mais, para continuar comprando, já que você vai se livrar dessa roupa facilmente porque tem gente que precisa e você tá fazendo um bem para essa pessoa. Aqui nessa última fase vale também a gente considerar maneiras de reutilizar essa mesma peça. Então, do it yourself, você fazer algum reparo nessa roupa para ela durar mais tempo, ao invés de você descartar muito rapidamente essa peça, sabe? Então vale pensar em tudo isso, e a ideia geral da sustentabilidade aqui é a gente fechar esse ciclo. Ao invés dele acabar ali no descarte, é a gente criar maneiras de fazer com que esse descarte volte para fechar esse ciclo. É o que eles chamam de closed loop system, que basicamente ele tenta pegar esses resíduos do descarte, da maneira como essas roupas vão acabar. Esses resíduos, de certa maneira, se tornam o principal produto para começar tudo de novo, sabe? Então, a gente não quer que nenhum desperdício seja gerado desse processo, desse ciclo. Então a gente quer transformar todos esses desgastes, esses resíduos, esses desperdícios em maneiras de servirem como produto para começar tudo de novo e para ser usado. Tem vários serviços e propostas assim dessa maneira. Se vocês tiverem mais interesse em saber sobre isso, eu usei um livro na minha aula que tem vários estudos de caso de empresas e organizações que trabalham com isso, que tentaram melhorar de alguma maneira toda essa proposta de sustentabilidade. Então eu vou deixar um link aqui embaixo se eu achar esse livro pra vocês, que é muito interessante, provavelmente só vai ter em inglês, acho que não vai ter em português, mas se vocês tiverem interesse é algo muito interessante pra vocês irem começando a adquirir ainda mais conhecimento e ideias que tem por aí. Muitas vezes a gente não tem ideia de todos os fatores que estão envolvidos nessa produção de uma única peça. E muitas vezes a gente não conhece, a gente não tem conhecimento de várias propostas e projetos super legais que tem no mercado hoje. Então a minha mensagem aqui é para vocês pesquisarem na cidade de vocês se existe alguma empresa que faz um programa de reciclagem, de receber as roupas de volta, de trocar roupa, fazer bazar, ou às vezes tem uma boutique, uma lojinha independente pequenininha na sua cidade que produz totalmente de maneira independente, que tem produção local. Então essas coisas assim, a gente começar a se informar o que tem na sua cidade, que você pode começar a apoiar, que você pode começar a se informar mais, às vezes você quer ir lá conhecer o produto, às vezes a gente tem preconceito do que é esse produto sustentável, então é simplesmente abrir a cabeça e se informar e procurar conhecer essas outras opções que tem no mercado, além das opções de sempre que a gente está acostumado, que são basicamente essas lojas maiores de fast fashion. Bom, então essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não quiser perder os próximos, essa semana tem vídeo até sexta-feira, então é só se inscrever no canal que você recebe a notificação e fica por dentro de tudo que a gente vai conversar por aqui. Se você tiver alguma dúvida ou pergunta sobre o assunto, é só me deixar aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui embaixo pra mim. Muito obrigada por assistir e até amanhã. Tchau!